Fala, minha nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia nesta quinta-feira. No vídeo de hoje, para a gente trazer informações sobre o goleiro Hugo Souza do Corinthians, né? O portal Bola VIP Brasil trouxe informação de que o Hugo Souza vem recebendo sondagens do futebol europeu, dentre elas do Grupo City. E obviamente surgiu dúvidas, perguntas nas minhas redes sociais me perguntando sobre essa situação do Hugo Souza com o Grupo City, se poderia ter algo a ver com o Bahia. Lembrando que o Vene Casagrande já trouxe informação recentemente de que o Bahia, junto com o Grupo City, teria interesse na contratação do Hugo Souza antes dele fechar em definitivo com a equipe do Corinthians. No vídeo de hoje eu vou explicar melhor essa situação e trazer a real sobre ela também, trazer informação sobre Gustavo Gomes, meia do Atlético Paranaense de 17 anos, que também, segundo o portal RT Esportes, está sendo observado pelo Grupo City. Queria também trazer detalhes sobre uma apuração que eu consegui fazer bem bacana em relação a essa situação, além, claro, de trazer as últimas notícias do Esporte Clube Bahia. Já conto muito com o teu like aqui no início desse vídeo para que você possa ajudar o canal e que também se inscreva para que você possa ajudar a nossa comunidade a chegar a 10 mil inscritos. E quando isso acontecer, eu sorteio uma camisa do Bahia aqui para você, torcedor. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia e também estudante de jornalismo. E vamos começar logo esse vídeo para a gente não perder tempo, trazendo informações sobre o Esporte Clube Bahia. Os goleiros viajaram hoje para a Bolívia. Não sei se vocês já acompanharam, mas os goleiros já embarcaram rumo a La Paz. Danilo Fernandes e Marcos Felipe, junto com eles, né, o preparador de goleiros do Bahia, mais o médico do clube, embarcaram junto para começar a missão La Paz, né, para começar a missão de altitude contra o jogo, né, na verdade, no jogo contra a equipe do The Strongest, que vive uma crise. Eu vou falar sobre isso também no decorrer dos próximos vídeos, mas os goleiros já iniciando essa preparação que eu falei para vocês. Eles vão fazer 5 treinamentos lá no Bolívar antes do grupo, né, chegar, e aí sim depois eles se juntam ao restante do elenco, que deve chegar no dia do jogo em La Paz, como eu já venho informando para vocês há bastante tempo. E falando sobre o jogo contra o The Strongest, passando para avisar também que o check-in para a partida de volta no dia 25 de fevereiro já está liberado lá no site do sócio do Bahia. Você que é sócio e não fez ainda seu check-in, corre lá para fazer. E, se eu não me engano, já tem mais de 10 mil torcedores garantidos para esse jogo. Lembrando que o site está apresentando um pouco de instabilidade. Se não for o site da Fonte Nova junto com o ingresso, não, apresentando problema, não é o site. Então, corre lá, tenta fazer o check-in de madrugada, se você puder, agora de noite, quando chegar do trabalho. Enfim, tenta fazer para você não perder a sua chance, não perder a sua oportunidade de prestigiar o Esquadrão de Aço de volta em casa, em Salvador, na Copa Libertadores da América, após 36 anos. Falando agora sobre o mercado de transferências, queria trazer uma informação para vocês sobre o goleiro Hugo Souza, que pertence ao time do Corinthians e que teve, né, o seu nome ligado ao Grupo City e clubes europeus também nessa última semana, trazendo todo um contexto inicial para o que o torcedor também consiga entender, para que eu consiga explicar melhor para vocês. O Bahia, junto com o Grupo City, entrou em contato com os empresários do Hugo Souza ainda no ano passado, no final do ano, para saber detalhes sobre a situação. Lembrando que naquela época o Corinthians tinha prioridade na aquisição do jogador, né, porque ele já estava emprestado e tudo mais, e tinha uma obrigação de compra. E caso isso não fosse exercido, né, caso o Corinthians de fato não exercesse a sua prioridade, o Bahia tinha muito interesse, junto com o Grupo City, em trazer o Hugo Souza para cá. Esse assunto foi muito discutido, foi muito falado, mas acabou não dando certo, porque o Corinthians acabou pagando o que tinha que pagar e ficou com o jogador em definitivo. O Hugo Souza, como já foi na temporada passada, segue se destacando, lá no Corinthians. Está tendo ótimas atuações no Campeonato Paulista, principalmente no derby contra a equipe do Palmeiras. Chamou muita atenção a atuação do Hugo Souza, pegando pênalti, inclusive, no final da partida. E o portal Bola VIP Brasil trouxe a informação de que o Grupo City, junto com outros clubes europeus, tinham interesse na contratação do goleiro do Corinthians. Meu povo, trazendo a minha apuração em relação a esse assunto e já explicando também essa situação para vocês. Nesse momento, o Grupo City pode até ter contato com os empresários do Hugo Souza ainda, pode estar procurando saber mais informações, possibilidades para um futuro e tudo mais, no meio do ano ou coisa do tipo, mas o Bahia não tem nada a ver com essa história, tá? Pelo menos pelo que eu apurei, o Bahia não tem interesse mais na contratação do Hugo Souza, até porque tem um detalhe muito importante que entra nessa história: a vontade do jogador. E a vontade do Hugo Souza não é vir para o Bahia ou qualquer outra equipe do futebol brasileiro nesse momento. A intenção do Hugo Souza é continuar no Corinthians e só sair para o futebol europeu, mas tem que ser uma proposta muito vantajosa para que ele possa deixar o timão, porque nesse momento não é a intenção
nenhuma do Hugo Souza em sair do Corinthians para outra equipe do futebol brasileiro ou até mesmo do futebol europeu, caso for uma proposta que não agrade tanto o atleta, tá? Então tirem essa história da mente aí, esqueçam isso. O Hugo Souza não tem nada a ver com o Bahia, não vem para cá, tá? A busca do Bahia é por um outro perfil de goleiro nesse momento e um goleiro que possa vir, que tenha chances, possibilidades de estar aqui. O Hugo Souza praticamente, né? Eu ia dizer que 0%, mas praticamente 1% da chance do Hugo Souza vir para cá, por exemplo, no meio da temporada. O Corinthians acabou de adquirir ele em definitivo e ele descarta completamente uma mudança de cidade, de clube nesse exato momento. Falando agora sobre Gustavo Gomes, meia de 17 anos da equipe do Atlético Paranaense. E aí você me pergunta, Vitor, por que você está falando desse menino? Pois bem, o portal RT Sport trouxe a informação de que o Atlético Paranaense tinha renovado o contrato do jogador porque o Grupo City estava de olho, colocou uma multa rescisória um pouco mais alta. E aí eu queria explicar também um pouco dessa situação para vocês, o que eu consegui apurar. O Gustavo Gomes é um meia de 17 anos do Atlético Paranaense que também está atuando no time sub-20 do Atlético. Ele tem passagens pela seleção de base. Com o time principal, ele está sendo observado pelo Barbieri. A informação que eu tenho é justamente essa. Não sabe se ainda para compor elenco e tal, vai depender de como ele for ainda nesse campeonato paranaense, aí nos treinos, mas existe obviamente a possibilidade dele aparecer no profissional, mas até então não é essa a intenção. O Grupo City segue observando o jogador, já tinha mandado olheiros para ali para um jogo, né, do Atlético Paranaense da categoria sub-17 para acompanhar em loco o jogador. A informação que eu obtive é justamente essa. Estou tentando sempre apurar aqui essas situações sobre jovens jogadores e tal. Estou gostando bastante desse contato que eu estou tendo com empresários, com pessoas próximas aos atletas, e eu consigo ter uma informação um pouco mais detalhada para passar para vocês. O Grupo City, obviamente, está observando. Ah, Vitor, o Grupo City não significa que é o Bahia. Não, nessa situação, se existe o Grupo City é porque existe o Bahia também. Não que o Bahia esteja pensando no jogador para o profissional. Pode ser uma contratação para a divisão de base, como foi, por exemplo, com o David Martins. Eu não sei se vocês se lembram dessa informação que eu trouxe aqui no canal também, mas o Grupo City mandou olheiros para todos os jogos da primeira rodada da Copa São Paulo de futebol júnior, observando quase todos os jogadores. Isso é uma coisa que eles fazem muito e fazem mesmo bastante, porque o Gustavo Gomes é um jogador que é tido como uma das maiores promessas da base do Atlético Paranaense nesse exato momento. Então, se é um jogador que é promessa, se é um jogador que tem status para evoluir bastante, atingir um nível muito alto de performance, por que não observar? E é isso que o Grupo City vem fazendo. Significa que vai fazer uma proposta? Não, não significa. Vai depender muito do desempenho dele que ele tiver em 2025. Mas se for um desempenho que continue agradando, eu não tenho dúvidas nenhuma que o Grupo City deve tentar uma proposta oficial. Obviamente agora não vai ter uma oportunidade de mercado como era antes, né? Porque ele renovou o contrato, né, com o Atlético Paranaense e tem uma multa rescisória na casa dos 300 milhões de reais, mas obviamente uma proposta ali na casa dos 20, dos 25, dependendo de como for a performance do jogador e de como o Grupo City também enxerga nesse atleta, se for um jogador vantajoso, se for um jogador que possa ser a longo prazo muito interessante de se adquirir e de se lapidar, por que não fazer a pena o investimento? É algo que o Bahia vem fazendo bastante e é algo que me agrada muito, é observar jovens jogadores, porque esse é o caminho. Quanto menor for o custo, né, que você tiver ali pegando o jogador praticamente ainda no início da carreira dele, você consegue lapidar, você consegue transformar ele em um, assim, não vou dizer um super craque, né, porque ninguém se transforma nisso, mas se você pegar desde o começo, lapidando, colocar no profissional e deixar ele no nível ideal praticamente para isso, e depois vender ele por, sei lá, o dobro ou até muito mais do que isso do valor, é algo que o Bahia deve fazer muito nos próximos anos, tá? Pelo menos de pessoas próximas que eu tenho conversado, é justamente essa ideia que o Bahia pretende fazer no mercado, tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o teu gostei, que é muito importante. Também não esquece de se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau!